Hoje você vai ver como uma organização criminal que nasceu dentro de cadeias conseguiu infiltrar-se na economia formal ao ponto de transformar combustível, algo que usamos todo dia, em um dos maiores canais de lavagem de dinheiro do país. Começo com uma cena mental. Imagine postos de gasolina, usinas, caminhões e um terminal portuário, que na superfície parecem negócios normais. Agora, imagine que esses mesmos negócios eram usados para transformar lucros de crimes em ativos limpos, imóveis, fundos de investimento, empresas e para driblar o fisco. É essa história que vem sendo investigada. A operação que expôs esse esquema não foi pequena, mais de 1.000 agentes de diferentes órgãos e centenas de mandados cumpridos. Isso não é apenas mais uma prisão. É um ataque direto à arquitetura financeira que permitiu que uma facção crescesse muito além das grades. Investigações recentes apontam para operações de importação fraudulenta, postos que funcionavam como nós de distribuição e empresas de fachada que movimentaram bilhões por meio de contas e fintechs pouco transparentes. Quando um criminoso troca notas sujas por ações de uma usina, por exemplo, ele converte risco em patrimônio e, com isso, ganha poder econômico e político. Como o esquema funcionava na prática? Primeiro, havia a origem, bens e dinheiro gerados por atividades ilegais, venda de entorpecentes, extorsão, contrabando, que precisavam ser integrados ao mercado lícito. Para isso, o grupo contou com operadores e empresas que processavam essas quantias. Parte do mecanismo envolvia a importação de insumos, como componentes para combustíveis, de forma fraudulenta. Parte envolvia a venda e distribuição de combustíveis adulterados, que reduz custos e gera margem ilegal. Frota própria permitiam controle da logística e postos de gasolina espalhados serviam tanto para vender produto quanto para justificar volumes financeiros. O segundo pilar foi o uso de instituições do sistema financeiro paralelo, fintechs e veículos de pagamento que, por suas características, permitem movimentações mais rápidas e menos monitoradas do que bancos tradicionais. Relatórios das investigações mostram movimentações bilionárias por contas bolsão e por instituições que acabaram sendo chamadas de bancos paralelos na apuração. Além disso, fundos de investimento fechados serviam para embrulhar e esconder patrimônio. Ao comprar participações ou emitir cotas, os recursos ilícitos ganhavam aparência de investimento legítimo. Assim, apareceram terminais portuários, usinas de etanol, fazendas e centenas de empresas registradas em cadeias de empresas que, no papel, pareciam perfeitamente normais. O terceiro pilar foi a complexidade jurídica e societária. Empresas interligadas, offshores, holdings e gestores profissionais que, voluntária ou involuntariamente, passaram a gerir ativos do esquema. Essa estrutura evita rastros fáceis e cria camadas de proteção. Quem olha só o dono da empresa vê um CNPJ, um gerente e uma razão social. Raramente se vê a rede inteira que está por trás. Essa difusão de responsabilidades e de aparências legais é, no fundo, a arma principal da lavagem em grande escala. Mas como se descobre algo assim? A investigação começou a seguir padrões atípicos, volumes de importação que não batiam com produção, postos que registravam vendas incompatíveis com a movimentação regional e fundos com fluxos suspeitos entre contas que se alimentavam mutuamente. A quebra de sigilos bancários e fiscais, cruzamento de dados logísticos e operações de inteligência financeira foram essenciais. Quando se juntaram aquisições de plantas industriais, compras de frota e movimentações de fintechs, formou-se a imagem de um sistema integrado de monetização do crime. Os riscos desse tipo de infiltração vão além da esfera criminal, impactam a economia formal, distorcem mercados, reduzem a arrecadação fiscal e podem até ameaçar concorrência legítima. Imagine um posto abastecido por combustível com custo artificialmente baixo por causa da fraude. Isso pressiona preços e prejudica quem opera com regularidade. Além disso, quando parte da economia passa a ser controlada por recursos ilícitos, decisões de investimento e emprego podem ser ditadas por interesses criminosos, não por eficiência econômica. Há também um elemento geopolítico e de política pública.
Investimentos em setores estratégicos, logística, energia, portos, sob controle de redes criminosas, vulnerabilizam infraestrutura e tornam contramedidas mais complexas. Por isso, as operações recentes não miraram só prisões, miraram estruturas societárias, bancos e mecanismos financeiros que permitiam a circulação do dinheiro. Ao atacar a engrenagem financeira, a intenção das autoridades é minar a capacidade da organização de se sustentar e de ganhar influência fora dos presídios. Para evitar que isso se repita, especialistas apontam medidas: maior supervisão e transparência de fintechs e veículos de pagamento, fiscalização rigorosa de cadeias de importação e distribuição de combustíveis, monitoramento das transações entre fundos de investimento e empresas do setor real e a integração contínua de bases de dados entre Receita, Polícia Federal e demais órgãos de controle. Em paralelo, há que haver ações que reduzam a possibilidade de cooptação do setor formal por meio da responsabilização de gestores e auditores que compactuem com fraudes. Para quem produz conteúdo ou para o cidadão comum, a lição é dupla. Primeiro, não subestime a capacidade das organizações criminosas de se adaptarem e profissionalizarem. Segundo, acompanhe as investigações com ceticismo informado. Manchetes sensacionais existem, mas compreender os mecanismos ajuda a entender por que operações dessa escala demoram a ser desmontadas e por que é essencial que o combate incorpore ferramentas financeiras, não apenas ações policiais isoladas. Ao final, volto à imagem com que comecei. Postos, usinas, caminhões e terminais que, à primeira vista, são economia. Mas quando esses elementos são conectados por um fio invisível de lavagem, fraude e corrupção, o impacto é social e econômico e exige uma resposta igualmente completa. O desmonte de um esquema bilionário não é apenas uma vitória policial, é uma vitória coletiva contra a captura da economia por interesses ilícitos. E essa vitória precisa ser transparente, persistente e apoiada por reformas que fechem as brechas que permitiram que o problema crescesse.